Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite aqui da Emerge. É uma grande honra ser convidado aqui para voltar a participar aqui de um evento, especialmente para mim que comecei minha vida profissional de servidor público aqui nesse prédio, que era a sede da PGE. Queria, portanto, agradecer muito a desembargadora, agradecer muito a doutora Thaís pelo convite. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar sobre um tema que, para mim, é necessário para a pré-compreensão da improbidade e para a pré-compreensão de alguns outros temas que estão em voga no direito público brasileiro, e que eu chamo do problema dos bens jurídicos hiperprotegidos. O que são esses bens jurídicos hiperprotegidos? São bens jurídicos que, pela sua importância, acabam sendo protegidos por distintos sistemas de responsabilização, em geral sobrepostos. São temas especialmente delicados, por exemplo, proteção da vida ameaçada pelo terrorismo, proteção da vida das crianças, proteção do meio ambiente, proteção da probidade. Em relação a esses temas, portanto, como eu pedindo aí desculpa pela repetição, se fugiu dos esquemas tradicionais de responsabilização, porque a doutrina mundial, eu digo doutrina mundial, mas enfim, em geral dos países ocidentais, dividia os sistemas de responsabilização em três: sistema de responsabilização penal, civil e sistema de responsabilização administrativo. Hoje é muito difícil tentar enquadrar alguns dos sistemas que a gente tem de responsabilização, inclusive de improbidade, nessa divisão tripartite. Bom, mas o fato é que, com essa sobreposição de proteção de um mesmo bem, começaram a haver dois fenômenos. O primeiro é de confusão entre requisitos que só se aplicam a um, mas não a outro. Por exemplo, é razoável falar em solidariedade em matéria de reparação ao dano ambiental, dada a dificuldade de identificação de nexo de causalidade. Mas não é razoável falar em solidariedade em matéria punitiva, em relação a sistemas de punição por atos ambientais, porque a solidariedade em matéria punitiva é algo que deixa a gente, enfim, que não é razoável. O Beccaria lá, quando escreveu Os Crimes e das Penas, ia ficar muito desapontado se a gente o esquecesse com tanta facilidade. E outro fenômeno dos bens jurídicos hiperprotegidos é que, em relação a eles, parece haver uma licença poética, no mau sentido, em que uma série de coisas que não são possíveis e que seriam consideradas até absurdas em relação a outros bens jurídicos hiperprotegidos, não hiperprotegidos, são admitidos quando a gente está falando desses bens. Por exemplo, se eu perguntasse para um estudante de direito se é possível que a resolução de órgão colegiado federal alterasse a lei que criou o órgão colegiado, a pessoa dizer, puxa, você está faltando com respeito a uma pergunta tão óbvia? Claro que não. Bom, no direito ambiental isso é admitido. Você tem uma resolução do CONAMA que mudou a lei 6938, mudou materialmente, não mudou, não disse que está alterada a lei, mas alterou materialmente a lei. Era uma resolução que mudava critério de licenciamento, e a doutrina, como aquilo parecia algo bom para o meio ambiente, disse, não, tudo bem. Então a resposta passa a ser respostas que abstratamente seriam inviáveis quando você tem um bem jurídico hiperprotegido. São possíveis, e aí de você se levantar a bola para dizer, olha, não sei, isso aqui talvez seja um certo exagero. Por que eu estou dizendo isso? É porque um dos exemplos, quer dizer, de bem jurídico hiperprotegido é a probidade administrativa, e, ao meu ver, a gente tem se dado a certas permissividades no trato do tema, não digo trato doutrinário, mas no trato no dia a dia judiciário, que não são razoáveis. Então eu vou lá na frente rapidinho na improbidade eleitoral, depois eu vou voltar com outro tema geral. É absolutamente consensual que o direito de votar e ser votado é algo
é um direito fundamental protegido por todas as declarações internacionais e pactos de direitos humanos e por todas as constituições. Também é absolutamente consensual na doutrina, é unânime na doutrina, que restrições a direitos fundamentais são interpretadas restritivamente. Até aí a gente está no campo geral. Quando a gente vai para a improbidade em matéria eleitoral, a gente vai ver que tem várias situações em que a doutrina, sem o menor problema, diz, não, isso aqui eu tenho que dar uma interpretação ampliativa para aumentar as hipóteses de inelegibilidade decorrente da improbidade. Quer dizer, toda aquela construção que eu repito, é absolutamente unânime. Direito de votar e ser votado é direito fundamental, ninguém questiona. Restrições a direitos fundamentais são interpretadas restritivamente, ninguém questiona. Mas quando vão ter um bem juridicamente protegido, a gente tem... As pessoas dizem, não, peraí, será que a consequência vai ser diminuir a proteção, a tutela da probidade? Já não sei. Então, já não sei se vale todas aquelas premissas que eu tratei anteriormente. Bom, e aí queria falar também algumas notas prévias sobre improbidade. Ninguém sabe exatamente a natureza da improbidade. E eu digo isso, aliás, esqueci de dizer que é uma honra estar na mesa aqui com tão ilustres colegas, mas a gente tem uma conhecida divergência entre professores, como o professor Emerson Garcia considera, que está aqui na mesa, considera que a improbidade é um ilícito civil. Nós temos doutrinadores que consideram que a improbidade é um ilícito administrativo. Nós temos doutrinadores, aliás, doutrinadores eu não conheço, mas já vi o Supremo dizendo que se trata de uma responsabilidade quase penal. Nós temos doutrinadores, procurador da República, Pimenta Oliveira, que considera que a responsabilidade, que a improbidade é um sistema de responsabilidade novo, uma criação brasileira com um fundamento constitucional próprio que não pode, portanto, ser reconduzido aos demais. Posição com a qual eu concordo. Mas o mais importante aqui é dizer, não há e não haverá tão cedo consenso sobre o que é improbidade, sobre como enquadrar a improbidade dentro dessas alternativas. Mas há um consenso, sim, que é o de que a improbidade é um sistema punitivo. A improbidade é um sistema que visa punir. Pois bem, como já decidiu a Corte Europeia de Direitos Humanos desde a década de 70, se um sistema é punitivo, ele tem que seguir as regras e princípios do direito penal, ainda que de forma mitigada, sem o mesmo rigor. Então, esse norte, essa ideia de que o sistema de improbidade é um sistema punitivo e que deve, portanto, ainda que não de forma plena, seguir as regras do direito penal, tem sido esquecido de maneira, a meu ver, assustadora. E aí é o primeiro fenômeno que eu queria tratar. Na improbidade, é comum a gente se referir a autores mais garantistas, autores menos garantistas. Então, de novo, aqui na mesa, nós temos aqui grandes referências da improbidade no Brasil, que é a obra do professor Emerson Garcia, que vamos dizer, pela sua lide aí como promotor, eu posso chamar de menos garantista. Pois bem, eu estaria extremamente satisfeito se a prática em matéria de improbidade administrativa seguisse os menos garantistas. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque nem isso tem sido feito. A gente tem visto decisões judiciais, e aí em todas as justiças, em que a inicial trata de um tema e pretende enquadrar num dos artigos da LIA, e a sentença enquadra em outro, sem prévia oportunidade de manifestação. A gente vê situações em que a sentença ou a decisão que recebe a inicial simplesmente não fala, não menciona culpa, não menciona dolo, não verifica prescrição, não verifica o eventual concurso de ilícitos. Portanto, a gente está numa fase em que, prévia às polêmicas doutrinárias que se dão num espaço delimitado, quer dizer, em relação a 10 ou 12 ou 15 temas, vocês vão identificar, não, aqui tem posições mais garantistas, menos garantistas, mas há um conjunto de entendimentos sobre a LIA que é unânime ou quase unânime, e nem isso tem sido feito. Mas alguns dirão você está preocupado aí com agente político,
deixa esses caras. Não é não. A improbidade tem sobrado para todo mundo. Eu tenho conhecimento de ação distribuída contra um ex-dirigente de um tribunal, juiz de carreira aposentado, e o ato imputado é ter removido um servidor de uma comarca para outra. O servidor disse que aquilo ali era uma perseguição e ele está respondendo a ação de improbidade. Respondendo, aliás, por uma escolha do sistema que, a meu ver, não se justifica, que é a partir do pressuposto que se há um inquérito é porque o sujeito é culpado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o procurador natural pediu arquivamento, mas foi lá para o conselho, não sei o que mandou seguir a ação. Conheço várias ações assim. Procurador, promotor natural, conduziu o inquérito, no final chegou, pediu arquivamento. Mesmo assim, a ação proposta, porque existe uma espécie de reação, já que é um bem jurídico hiperprotegido. Não, peraí, vou arquivar? Como assim? Então, esse é um problema grave em relação às ações de improbidade que eu não gostaria de deixar de referir aqui num simpósio tão importante. Outro fenômeno que tem acontecido, e esse é um fenômeno que é muito mais culpa do legislador do que propriamente dos órgãos que manejam a ação de improbidade, mas também desses, que é o uso da ação de improbidade para forçar, impedir ou dificultar a política pública. O legislador descobriu, achou agora que é bom. A improbidade é uma coisa bacana e pode ser incluída em qualquer lei, né? Eu, aliás, quero fazer um parênteses. Quando a lei de improbidade surgiu, havia uma grande esperança dos órgãos de combate à corrupção, em especial do Ministério Público, de que ela poderia ser a grande alavanca que ia impulsionar o combate à corrupção no Brasil. A meu ver, ela não foi. A meu ver, a grande alavanca foi o direito penal tradicional, que a gente viu com excessos, a meu ver, mas enfim, que a gente viu com a Operação Lava Jato a partir de mudanças tópicas com o Instituto da Colaboração Premiada. Não vou falar disso aqui, até porque não entendo direito penal, mas o que eu quero dizer, havia um esforço de interpretar a lei de improbidade partindo do pressuposto que é ela que vai resolver os problemas de honestidade no Brasil e a meu ver, ela está causando aí alguns problemas colaterais. Exemplo de uso da lei de improbidade para forçar a execução de política pública. Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Lei enorme, bastante generosa, vários artigos. Aí tem um artigo que diz assim: cria um novo tipo de improbidade. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previsto na legislação. Passou a ser um ato de improbidade administrativa. Quer dizer, para além das discussões sobre problemas constitucionais com esse dispositivo, quanto à tipicidade, mas isso é um exemplo, mas existem outros, de leis em que eu crio uma tutela de um determinado bem jurídico, no final eu boto um dispositivo assim, deixar de cumprir essa lei é improbidade. Então, eu passei a ter no Brasil políticas públicas que têm a possibilidade de sanção da improbidade, políticas públicas que não têm possibilidade de sanção da improbidade. Então, é possível que eu tenha aí, de repente, um promotor no interior mais aguerrido na tutela dos deficientes, e ele vai processar lá um prefeito dizendo assim: se o senhor não promover a acessibilidade de todas as ruas da cidade, o senhor vai responder por improbidade. Ele vai dizer: poxa, mas aqui a cidade só tem 2 deficientes, é um município pequeno, eu ia botar dinheiro no SUS. Falo, desculpa, SUS é problema do outro promotor, não sei, lá não tem dispositivo sobre improbidade, talvez ele não possa processar. Eu posso, se eu vai ser processado, é melhor só fazer acessibilidade. Então, isso para mim não faz sentido. Outro exemplo aí no uso da ação de improbidade para combater políticas públicas mal vistas por órgãos de controle. Foi o uso da ação de improbidade contra a utilização de OS em matéria de saúde. Eu acho que é um tema problemático, difícil, mas o fato é que a OS estava prevista na legislação federal e foram vários prefeitos que responderam a ações de improbidade pelo simples fato de terem celebrado contratos com a OS. E, finalmente, o uso de improbidade pelo legislador para dificultar algo que já é complexo. Lei de consórcio. Consórcio é a grande solução para problemas que precisam da articulação de 3 ou 4 municípios, como é o caso da criação de aterros sanitários. A lei de consórcio é uma lei extremamente complexa. Exige vários passos, várias aprovações, contrato de rateio, protocolo disso, protocolo daquilo. Aí vem a lei e diz assim: é ato de improbidade celebrar qualquer contrato previsto nessa lei sem seguir todos os requisitos e procedimentos. Há um estímulo enorme para que as coisas não sejam utilizadas. Imaginam vocês, você está aproveitando aí, você foi chamado para falar sobre direito, improbidade e direito eleitoral. Então, para de falar observações gerais sobre improbidade. Então, vamos lá
improbidade e direito eleitoral. Tem 7 minutos. Bom, 10. como eu já disse, votar e ser votado é um direito fundamental, tratado aí por várias cartas de direitos fundamentais, mas a própria Constituição Federal, por meio de emenda constitucional ocorrida na época da revisão constitucional, ninguém deve se lembrar disso, o Brasil tem uma Constituição, ao contrário da portuguesa, que é revista de 10 em 10 anos, ela previu um único processo de revisão, que já acabou, né, porque ocorreu uma vez só. E nesse processo de revisão constitucional, ocorreu uma modificação do parágrafo 9 do artigo 14 da Constituição, que passou a dizer o seguinte: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade a fim de proteger a probidade administrativa. Portanto, existe um fundamento constitucional para que você tenha uma relação a ser feita pelo legislador entre a probidade, ou no caso a improbidade administrativa, e as situações de inelegibilidade. Esse comando constitucional foi cumprido pelo legislador quando ele aprovou a alteração na lei de inelegibilidade que entrou para a história brasileira com o nome de Lei da Ficha Limpa. Eu acho que a lei da ficha limpa foi positiva, mas teve aí alguns excessos, já tratei aí disso em algum trabalho doutrinário, mas o que eu queria aqui focar são dois casos em que a lei de inelegibilidade trata diretamente da relação entre inelegibilidade e improbidade. A primeira hipótese é quando a lei da ficha limpa, ou melhor, lei de inelegibilidade alterada pela lei da ficha limpa, é quando ela torna inelegíveis os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Que hipótese é essa? O que isso significa? Isso significa se o Tribunal de Contas recusar as contas de alguém, não só recusar as contas de alguém, mas considerar que está recusando porque ali, independente de haver outros motivos, pelo menos um dos motivos também configura um ato doloso de improbidade administrativa, configura, obviamente, de acordo com a lei de improbidade. Então, essa decisão do Tribunal de Contas já tem a possibilidade, por si só, de gerar a inelegibilidade. Ou não. Por que ou não? Porque, na crítica a esse dispositivo, há quem sustente, como o Zé Jairo Gomes, que é um conhecido doutrinador de direito eleitoral, que essa condição, ou seja, saber se a rejeição se deu por um ato doloso de improbidade administrativa, ou melhor, saber se aqueles motivos que estão lá na decisão do Tribunal de Contas configuram um ato doloso de improbidade administrativa, é uma avaliação que deve ser feita pela Justiça Eleitoral. Portanto, não seria algo automático, não seria algo que o interessado, às vezes, né, ou o tribunal comunica, ou o concorrente dele vai levar aquele problema à Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral poderia, pura e simplesmente, declarar a inelegibilidade. E outro caso de inelegibilidade diretamente relacionado à lei de improbidade é a declaração de inelegibilidade daqueles condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Aqui, diferente da primeira hipótese é uma decisão do Tribunal de Contas que se refere a um ato de improbidade. Aqui eu estou me referindo a um ato a uma decisão tomada numa ação de improbidade. Então, aqui alguém que foi condenado numa ação de improbidade, mas não é por qualquer ato de improbidade. É por ato doloso de improbidade administrativa, como o Rafael já disse, são admitidos também hipóteses de ato de improbidade culposo. Aqui é uma hipótese de ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Aqui há alguma polêmica para saber, é preciso de
lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito, que é a dicção literal, ou aqui é admissível que uma hipótese ou outra, que me parece uma interpretação razoável. Nesse caso, eu acho que o legislador foi razoável porque não colocou como hipótese de inelegibilidade qualquer tipo de condenação por improbidade administrativa. Bom, mas tem um problema, e de novo eu vou à relação entre improbidade, inelegibilidade e direitos fundamentais. Tem um problema grave com todas as hipóteses em que eu reconheço a inelegibilidade a partir de uma decisão tomada por um ator não jurisdicional, caso do TCE, ou por um ator jurisdicional não penal. E qual é esse problema? Esse problema, que tem que ser enfrentado, é o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que diz o seguinte, no artigo 23.1: todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades, aí vem lá o B, votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal, etc. De ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas do seu país. E aí vem o problema que tem que ser enfrentado. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou condenação por juiz competente em processo penal. Portanto, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a qual o Brasil não só aderiu, mas o Brasil aderiu à Convenção e depois aderiu à jurisprudência da Corte, é o seguinte: para dizer que alguém não é elegível para fazer isso por decisão judicial, só se isso for uma decorrência da condenação em processo por um juiz penal. Portanto, à primeira vista, isso seria inviável em matéria de improbidade administrativa e certamente seria inviável em matéria de condenação pelo Tribunal de Contas só que um parênteses, e por mais razão ainda, por outras hipóteses de inelegibilidade previstas na lei da ficha limpa. Por exemplo, o sujeito não pagou o Conselho Regional de Medicina, desistiu de ser médico, foi expulso do Conselho, ele é inelegível. Não sei se vocês sabiam disso, mas ele é inelegível. É uma das outras hipóteses. Bom, para mim, a única saída aqui, para se pretender salvar a inelegibilidade em relação às sanções de improbidade, e eu digo isso em relação à ação de improbidade, porque em relação às outras, para mim, é evidente que essa possibilidade prevista na lei, essas possibilidades, são absolutamente incompatíveis com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A gente tem que lembrar que a Convenção de Direitos Humanos vale para tudo, não é só vale para quando o bem se é ou não hiperrelevante. Bom, para mim, a única possibilidade de leitura aqui é de que a ação de improbidade é uma ação que se aproxima é uma ação de caráter punitivo, materialmente punitivo. Na jurisprudência internacional de direitos humanos existem posições já da Corte Europeia dizendo que os processos de sanção administrativa, quando tem uma punição elevada, são equiparados aos processos penais. Então, portanto, a forma de salvaguardar a convencionalidade, ou seja, a compatibilidade com a convenção desse dispositivo, é considerar que no caso de condenação de inelegibilidade decorrente de condenação em ação de improbidade, não estaria sendo violado o dispositivo, porque é uma ação quase penal. Mas, para fazer isso e ser coerente com esse movimento, eu volto ao início da minha exposição, é preciso que a gente leve as garantias previstas na lei de improbidade a sério, para que a gente efetivamente trate o sistema de improbidade como um sistema punitivo que, para chegar ao seu final, deve obedecer
ainda, como eu já disse, de forma mitigada os princípios do direito penal. O que não é possível é a gente ter ação de improbidade, porque um servidor público numa licitação pegou um processo de um lado e mandou para outro, como eu já vi, ação de improbidade que não é distribuída contra quem assinou o contrato ou contra o presidente da comissão de licitação, é assinada contra todos esses e contra todos os outros servidores que assinaram alguma coisa, ou contra o prefeito que mandou projeto de lei supostamente com o mesmo conteúdo de lei já declarado inconstitucional, ou esse caso, enfim, como eu já disse, do sujeito do juiz, né, que mudou um servidor de um lado, passou para outro, enfim. Ou a gente vai levar a sério a lei de improbidade, no sentido que ela exige uma matéria grave, uma justa causa, e é possível, é absolutamente necessário que o sujeito seja previamente informado de qual fato lhe é imputado e de como é que se pretende enquadrar aquele fato. Em suma, ou a gente respeita minimamente, ainda que, como eu disse, seguindo apenas os manuais menos garantistas, ou a gente respeita minimamente os direitos de quem está envolvido numa ação de improbidade, ou ela vai perder seriedade e o resultado, a meu ver, para o serviço público vai ser não o de conseguir punir aqueles que merecem ser punidos, mas sim de punir, de afastar do jogo eleitoral em matéria de improbidade de direito eleitoral aquelas pessoas sérias que cada vez mais têm medo e receio de assumir funções públicas. Muito obrigado pela atenção de todos.